Mano, você já foi... Mano, você já dormiu às 3 horas da manhã? Ó, essa história aconteceu comigo. Do nada, mano, a gente tava lá em um motel. Aí, mano, do nada a gente tava lá na casa da mulher lá que a gente dormiu lá. Aí, mano, isso foi há muito tempo atrás, foi há 2 anos atrás. Aí, mano, do nada, essa pessoa mora lá em uma fazenda. Uma fazenda muito chique também, uma fazenda muito de terror, sabe? Aí, do nada, meu mano... Vamos trazer eles pra um sonho ou um pesadelo? Jogando Roblox. Aí, nessa hora que ele tava jogando Roblox, era 2 horas. Aí, deu o quê? Ele foi lá, mano, jogando Free Fire lá às 2 horas, aí deu 2h30. Eu falei, não pode dormir às 3 horas da manhã, não, sacana. Eu fui dormir. Aí ele foi lá nessa hora e foi... Aí dessa hora, ele foi lá e dormiu às 3 horas da manhã. E eu fui dormir, ele ficou me olhando com a cara de mal quebrada quando eu tava dormindo. Eu fiquei olhando pra cara dele, aí ele tava lá jogando Free Fire. Aí, mano, nessa hora, do nada, eu escuto ele gritando. Aí ele teve um pesadelo. Aí, do nada, quando ele encontra o Freddy Krueger, aí ele começa a sonhar. Ele começa a sonhar enquanto o Freddy Krueger. E aí, nessa hora que ele encontrou o Freddy Krueger, o Pedrinho ele conseguiu achar o Freddy Krueger. E aí, o Freddy Krueger arranhou ele, mano. É sério, tá? Essa história. Aí, o Freddy Krueger arranhou ele. Não é o Freddy Krueger que joga no Fluminense, não. Aí, o Freddy Krueger tinha uma faca nas unhas dele. Aí ele foi lá e passou na faca na barriga dele, nas unhas. Aí ele começou a sangrar a barriga. Aí do nada ele acorda. E aí a mão dele tava cheia de sangue, que o Freddy Krueger arranhou. E aí, nessa hora, a gente foi acordar. Aí a gente percebeu que quem dormir ia morrer. Aí, quando a gente começou a acordar todo mundo, tinha umas 10 pessoas que a gente tinha que acordar. Aí nós tentou acordar todo mundo que pôde. Nessa hora, nós tentou acordar todo mundo. Deu no quê? Aí a gente acordou todo mundo lá, pelo menos. Aí tem um cara lá, um homem, ele não acordou, porque ele tinha um jogo muito ruim. E aí vocês acreditam que ele ficou dormindo? E aí nessa hora, a gente ficou em desespero. Do nada o cara começa a flutuar. Aí ele flutuava e nunca acordava. Aí a gente ficou desesperado. Aí, gente, ele não flutuou e do nada abriu um buracão no teto. O cara entrou no teto e depois o teto fechou. E aí, gente, do nada o teto abriu e fechou. E o cara ficou preso lá dentro. E aí, a gente começou a acordar todo mundo. E aí, galera, ninguém acordou. Só ele que não acordou. Quer dizer, aí, galera, infelizmente, ele não aguentou e acabou morrendo. Então, nunca durma às 3 horas da manhã. Eu tô te falando, velho. Aí, mano, do nada a gente volta a dormir, que eu acho que o desespero acabou. Galera. E aí, galera, quando eu acho que o desespero acabou, sabe o que aconteceu? Eu fui dormir e do nada eu sonhei com o Jason. O Jason, aquele de sexta-feira 13. Era uma sexta-feira 13 ainda, tá? Pra piorar. Aí, galera, essa sexta-feira 13 foi a pior de todas. Aí, quando eu vi o Jason passando, eu falei, nossa, que coisa ruim, hein? Aí o Jason foi lá e acabou me pegando. E aí, eu acordei e era tudo um sonho. E do nada o Jason aparece. Então, nunca deu umas 3 horas da manhã. Então, esse foi o vídeo. Tô falando.